Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre números racionais. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a adição de números racionais. Retomando um pouquinho o que nós já vimos, os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, né? Quando nós temos uma situação assim em que temos que representar quantidades menores, pequenas, aí nós utilizamos os números racionais. Os números racionais se dividem em positivos, isso é, os absolutos, e negativos. Lembrando que os números negativos eles sempre têm o sinal de menos na frente, enquanto que os números positivos eles podem ou não ter o sinal de mais. Um número racional ele pode ser representado em duas formas, a forma decimal ou na forma fracionária. Quando nós temos a forma fracionária, nós usamos dois números separados por uma barra. O número que fica em cima dessa barra nós chamamos de numerador, e o número que fica embaixo nós chamamos de denominador. O denominador indica quantas partes a unidade foi dividida, e o numerador indica o número de partes que foram consideradas, isso é, que a gente observou. Então, por exemplo, no número 7/4, a unidade foi dividida em 4 partes, e eu vou tomar 7 dessas partes, tá? Vou pegar 7 partes. Quando nós trabalhamos na forma decimal, e essa é uma forma mais prática que nós já trabalhamos mais no mundo real, nós separamos o número por vírgula, tá? Nós podemos usar como exemplo aí a questão do dinheiro, onde a parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte fracionária, que a gente chama de decimal, fica à direita da vírgula, tá? Então aqui nós temos a parte inteira e aqui a parte fracionária. E nós podemos trocar a forma de escrever um número, da forma fracionária para a forma decimal. Como é que a gente faz isso? Quando ele está na forma de fração, a gente pega o número que está em cima e divide pelo número que está embaixo, tá? E aí nós vamos obter um número que poderá ser de duas maneiras. Ele poderá ser um número finito, isso é, que acaba, como esse caso aqui do 31/8, que eu peguei o 31 e dividi por 8 e deu 3,875. Essa daqui é a representação decimal desse número. Ou pode ser um número infinito e periódico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ser infinito, mas ele vai sempre se repetir em algum momento, tá? Com essa característica, nós podemos ampliar a operação de divisão, permitindo divisões não inteiras. E nós, para fazermos essa divisão, nós podemos acrescentar zeros. Na verdade, nós precisamos acrescentar zeros à direita da vírgula conforme for necessário para continuar a divisão, tá? Então aqui nós teríamos a vírgula depois do 1 aqui, e daí nós vamos acrescentando zeros à direita. Bom, o que nós veremos nessa aula? Nós vamos entender como realizar as operações de adição com números racionais na forma decimal nas seguintes situações. Quando nós tivermos dois números positivos, quando nós tivermos um número positivo e o outro negativo, quando nós tivermos dois números negativos e quando nós tivermos um número negativo e outro positivo, tá? Um detalhe importante para ser considerado é a questão do posicionamento dos números decimais quando nós vamos fazer a adição. Quando nós formos adicionar dois números racionais que estão na forma decimal, nós vamos armar a operação. O que é isso? Nós vamos colocar um número sobre o outro, tá? Então, nós vamos fazer isso observando para colocar as ordens alinhadas. Assim como nós fazíamos na adição com números inteiros, agora nós vamos manter esse processo com os números decimais. Para isso, nós vamos cuidar para que uma vírgula fique em cima da outra, porque a vírgula é onde nós separamos a parte inteira da parte decimal. Se nós colocarmos uma vírgula embaixo da outra, nós temos a garantia de que ao lado da vírgula estão as unidades, depois dezenas, centenas e assim por diante. E no lado dos decimais nós vamos ter os décimos, centésimos e milésimos. Tá? Quando um número não possuir vírgula, aí é importante a gente notar que quando ele não tem vírgula, isso é, ele é um número inteiro, nós temos que considerar que a vírgula existe, mas não está aparecendo, e ela fica depois do último algarismo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 934 e acabasse o número, eu teria que ter essa vírgula aqui e o resto dos números seriam todos zeros. Então eu não precisaria representar a vírgula, mas ela existe ainda ali, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui um exemplo de como é que nós vamos fazer esse processo. 1234,875 mais
934,71. Então, o primeiro passo seria colocar os números um sobre o outro, tomando cuidado para que uma vírgula fique embaixo da outra e eu não posso trocar a posição da vírgula, tá? Elas têm que manter a mesma posição aqui. Percebam, quando eu alinhei eles, sobrou o 5 aqui sem correspondente e o 1 sem correspondente. O 1 vocês talvez já estivessem acostumados, mas aqui, neste lado, o que a gente vai fazer, já que ele não tem correspondente? A gente vai colocar um 0, tá? Sempre que for necessário, a gente vai colocar zeros aqui. E aí a gente vai começar a fazer a operação normal, como a gente já está acostumado, esquecendo a existência da vírgula. Percebam, a vírgula já fica posicionada no mesmo lugar. Ela não vai mexer para nenhum lugar. Ela vai continuar na mesma posição onde ela estava. Tá? Por quê? Aqui nós temos as unidades, dezenas, centenas, unidade milhar. Aqui nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Tá? E nós vamos começar aqui pela casa dos milésimos. 5 mais 0 dá 5. Aí 7 mais 1 dá 8. 8 mais 7 dá 15. Aí eu vou colocar o 5 aqui e 1 vai lá para cima. Né? Mesmo processo que nós já utilizávamos. Aí nós vamos fazer 1 mais 4 é 5, mais 4, 9. 3 mais 3, 6. 2 mais 9 dá 11. Aí sobe o 1 lá para cima. 1 mais 1, 2. Então essa soma daria 2.169,585. Tá? Percebam que quando eu escrevi um número eu não coloquei ponto aqui. A gente não vai utilizar pontuação aqui para esses números maiores. Tá? Nós não precisamos colocar pontos aqui para fazer essa separação. Então quando a gente representa, se quiser fazer uma separação, pode deixar um pequeno espaço aqui, mas a gente não usa o ponto. Tá? Então fica 2.169,585. Bom, vamos para o processo de adição agora com a regra de sinais, tá? O que é a regra de sinais? É quando nós temos os números positivos e negativos. Primeiro caso, adição de números decimais positivos, tá? Então vamos olhar um exemplo. Eu tenho guardado em uma conta no banco R$ 562,31. Eu recebo um depósito, e quando eu falo em depósito, quer dizer positivo, de 315,90. Percebam, eu tinha guardado, quer dizer que eu tinha um valor positivo aqui, de 562,31. E aí eu recebo um depósito, que também é positivo, de 315,90. Com quanto eu ficarei? Nós vamos colocar esse problema na forma de uma adição de números racionais. Vai ficar da seguinte maneira. 562,31 positivo, mais o 315,90 positivo também. Quando eu tenho uma quantidade e eu acrescento outra quantidade, nós instintivamente já sabemos que esse tipo de operação é uma adição. Nós vamos fazer uma adição nesse caso. Então é só fazer aqui. Nós vamos colocar os dois números e vamos somar. Perceba que eu já posicionei a vírgula aqui porque ela não vai se alterar a posição dela. Então aqui, vou fazer adição normal. Como as casas decimais já estão todas alinhadas, quando eu botei vírgula embaixo de vírgula, ela teve a mesma quantidade de casas decimais, eu não vou ter problema nenhum. Então é só eu fazer 1 mais 0, 1. 3 mais 9, 12. Aí vem o 2 e 1 sobe lá para cima. 1 mais 2, 3. Com 5, 8. Apareceu ali antes. 6 mais 1, 7. 5 mais 3, 8. Então dá 878,21. Agora a questão é, esse número que vai dar como resultado aqui, será positivo ou negativo? Percebam, eu estava com saldo positivo, alguém foi lá e depositou mais dinheiro na minha conta, então não tem como o meu saldo que estava positivo, acrescentando valores, ele ir para um número negativo. Então é óbvio que o nosso resultado será positivo. Então eu terei R$ 878,21 positivos na minha conta. Tá? Então nós podemos ter aí uma regrinha. Sempre que os dois números forem positivos, basta adicionar os módulos, que é o que eu fiz aqui, somei os valores, e o resultado será positivo. Então, quando os dois forem positivos, o resultado é positivo também. Vamos ver agora um segundo exemplo. Agora eu tenho uma situação diferente, adição de um número decimal positivo com outro negativo. Tá? Então, vamos lá. Nós temos nosso exemplo ali, tenho guardado em uma conta de banco 562,31. Percebam, é um valor positivo porque eu tenho guardado.
eu retiro da conta, olha, estou retirando, então é negativo, eu estou diminuindo aquele valor da conta. Então, vou tirar dessa conta R$ 315,90. Com quanto eu ficarei? Então, nós vamos colocar o problema na forma de uma operação de adição, que vai ficar assim, ó. Eu tenho um saldo de 562,31 positivo, e eu vou retirar esse valor de 315,90, que no caso será um valor negativo. Percebam que eu coloquei sinal de mais aqui, porque nós estamos trabalhando com adições, mas o número que vem posterior é negativo. Quando eu tenho uma quantidade e eu retiro outra quantidade, eu faço uma operação de subtração. Então eu vou fazer 562,31 menos 315,90. Então, vou colocar aqui o tracinho e vou fazer a operação de subtração normal. Só cuidando daquela questão, quando o número de cima... percebam que o número maior sempre vai em cima, tá? Nós vamos perceber isso melhor no segundo exemplo agora. Mas perceba que o número maior é sempre em cima. Então, eu vou fazer a subtração. Quando o número de cima for menor que o de baixo, eu tenho que fazer aquele processo de pegar emprestado dezenas, centenas ou milhares, conforme for a situação. Então aqui, 1 menos 0 dá 1. 3 menos 9 não dá, então eu vou pegar emprestado aqui do 2. Vou cortar o 2 vai virar 1. E esse 2 aqui, ele vai emprestar então 10 unidades aqui, no caso são 10 décimos, para o 3. Então ele vira 13, né? Então ele emprestou 1 para cá, veio 13. 13 menos 9 dá 4. Aí aqui o 1 menos 5 também não dá. Aí ele vai ter que pegar aqui do 6. Então, corta o 6 vira 5. E aí ele empresta aqui para o 1. O 1 vai ganhar 10, vai virar 11. Então, 11 mais 5, menos 5, dá 6. Aí aqui, 5 menos 1 dá 4. E 5 menos 3 dá 2. Então, isso daqui daria 246,41. Ok. Agora a questão é, qual é o sinal que eu devo colocar? Percebam, eu tinha um valor de 562,31 e eu retirei uma quantia, mas a quantia que eu tirei, ela é menor do que eu tinha. Nesse caso, quando a quantia que eu tirei é menor do que a que eu tinha, eu vou continuar com saldo positivo. Vai diminuir o meu saldo, mas ele ainda é positivo. Então, quando esse número aqui, positivo, é maior que o negativo, o saldo fica positivo, tá? Se o positivo é maior, fica positivo ainda. Mas e agora? Se eu retirasse, ao invés de 315,90, tirasse 615,90. Então, de novo, nós vamos estruturar aqui. Nós vamos ter assim, 562,31. Agora, ao invés de eu retirar 315, eu vou tirar 615. Então, eu vou armar a conta de novo. Só que percebam, 615 ele é maior do que o 562. Então, eu vou colocar ele em cima. Tá? Então, vai ficar 615,90 menos 562,31. Ainda vou fazer uma conta de subtração, porque eu estou retirando aquela quantidade. Aí eu vou fazer a subtração normal aqui. Vou colocar o traço e vou começar a fazer as operações. 0 menos 1 não dá. Peço emprestado por 9. 9 vira 8 e aqui vira 10, que ele recebeu 10 unidades, né? 10 menos 1, 9. 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. 1 menos 6 não dá. Vou pedir emprestado por 6. 6 vira 5 e empresta 10 para o 1 aqui, que vira 11. 11 menos 6 dá 5 e 5 menos 5 dá 0. Então esse 0 aqui não serve para nada, então fica 53,59. Aí, esse 53,59 é positivo ou negativo? Então eu vou olhar aqui, ó. Eu tinha uma quantidade e tirei mais do que eu tinha. Quando eu tiro mais do que eu tinha, eu vou ficar com saldo negativo, eu vou ficar devendo, tá? Então, nesse caso, quando esse número aqui é menor do que o que foi retirado, então o saldo fica negativo, menos, tá? Então nós podemos fazer a nossa regrinha aí. Quando um número for positivo e o outro for negativo,
nós devemos subtrair. Percebam que as duas vezes eu fiz subtração aqui, tá? E aí eu vou analisar os módulos dos números, tá? Então, eu vou subtrair os módulos, que é os números, e o resultado vai ter o sinal do módulo maior, tá? O número que tem maior. No caso aqui, ó, quando 615 foi maior, ele ficou negativo. Quando 562 foi maior, ele ficou positivo. Então, ele fica sempre com o sinal do número maior, certo? Terceira situação agora, quando nós temos dois números decimais negativos. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Estou devendo. Devendo já diz, é negativo. 562,31 na conta do banco. Eu retiro da conta, que já estava negativa, eu tiro de novo, então é negativo de novo, 315,90. Com quanto eu ficarei? Essa é um pouquinho mais complicada, né? Eu estou negativo e vou lá e tiro mais dinheiro. Percebam que a palavra mais aparece aqui, ó. E ela já nos dá uma dica, porque eu estou retirando mais do que eu já estava devendo. Tá? Então, nós vamos colocar isso na forma de problema, vai ficar assim, 562,31 negativo, menos 315,90 negativo. Quando acontece uma situação dessas, de os dois números serem negativos, eu estou devendo e vou tirar dinheiro, imagine que eu estou devendo para alguém e vou lá e peço mais dinheiro emprestado para aquela pessoa. Agora a minha dívida aumentou, né? Então, quando minha dívida aumenta, eu vou fazer uma conta de adição. Apesar de os dois números serem negativos, eu vou fazer a conta de adição, porque a minha dívida vai aumentar. E aí eu vou fazer do mesmo processo que eu já tinha feito lá. Percebam, os números são iguais, então a operação vai ficar igual. Vou fazer 1 mais 0 dá 1, 3 mais 9 dá 12, sobe 1, 1 mais 2 dá 3, com 5, 8, 6 e 1 dá 7, 5 e 3 dá 8. Então, dá 878,21. Qual é o sinal que a gente vai usar? Bom, se eu estava devendo e peguei mais dinheiro emprestado, quer dizer que eu estou devendo mais ainda. Então, é uma dívida. Dívida a gente representa com número negativo. Então, fica menos 878,21. Então, estou com uma dívida enorme agora. Então, percebam que sempre que os dois números forem negativos, eu vou adicionar os módulos, que nem eu fiz aqui, somei eles, e o resultado vai continuar sendo negativo. Tá? Não sei se vocês já estão observando aí o padrão que está acontecendo. Vamos lá. Quarto e último caso, adição de um número decimal negativo com outro positivo. Vamos para o nosso exemplo. Eu estou devendo 562,31. Devendo é negativo. Eu deposito na conta, depósito é positivo, 315,90. Com quanto eu ficarei? Então eu estava devendo e fui lá e paguei um pouco da minha dívida. Tá? Depositei o valor para pagar um pouco da dívida. O que vai acontecer? Eu tenho 562,31 negativo, mais 315,90. E aí eu vou fazer que tipo de conta? O que vai acontecer com a minha dívida? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Quando eu pago uma parte da dívida, ela diminui. Então eu vou diminuir esses valores. De novo, esses números eu já utilizei, então eu vou fazer aqui o processo um pouco mais rápido. Eu vou subtrair, 1 menos 0 é 0, é 1, 3 menos 9 não dá, eu peço emprestado por 2, aí vai ficar 1, ele vai emprestar 10, vai ficar 13. 13 menos 9 dá 4. 1 não dá para tirar 5, aí eu pego 6 ali, corto, ele vira 5 e ele empresta 10 para o 1, vira 11. 11 menos 5 dá 6, 5 menos 1 dá 4 e 5 menos 3 dá 2, tá? Então, dá 246,41. Agora que vem o problema. Esse resultado será positivo ou negativo? Percebam, eu estava devendo muito. Paguei uma parte da minha dívida. Se eu paguei uma parte, eu não paguei tudo ainda. Quer dizer que eu ainda estou devendo. Então, eu ainda estou devendo é negativo. Então, 246,41 é negativo. Mas e se ao invés de eu depositar 315,90, eu depositar 615,90? Depósito é positivo. Então, armando o cálculo, nós vamos ter menos 562,31 mais o 615,90 positivo. De novo, vou colocar sempre um número maior em cima. Então, 615,90 vai para cima. 615,90 menos 562,31, eu vou fazer a conta aqui. Eu vou precisar de emprestar por 9.
vai virar 8 e ali vai virar 10. Aí 10 menos 1 dá 9, 8 menos 3 dá 5, 5 menos 2 dá 3, o 1 menos 6 não dá para fazer, eu peço emprestado para o 6 vira 5, e ali recebe 10, vira 11, 11 menos 6 dá 5, e 5 menos 5 dá 0. 53 com 59 ficou o resultado. Positivo ou negativo? Como eu estava devendo 562 e eu paguei 615 com meu depósito, eu paguei mais do que eu estava devendo. Neste caso, o meu saldo fica positivo, porque eu paguei tudo aquilo que eu devia e ainda sobrou dinheiro. Certo? Então, como é que a gente pode colocar essa situação? Nós vamos colocar assim. Quando um número for negativo e o outro for positivo, nós vamos subtrair. Percebam, fiz subtração nos dois casos aqui. Subtrair os módulos, que são os números, e o resultado, ele vai ter sempre o sinal do número maior. Ué, a gente já não falou isso? Sempre o sinal do número maior. Aqui era o número maior negativo, ficou negativo. Aqui o número maior era positivo, ficou positivo. Percebam que essa regra, ela é semelhante à outra que nós vimos. Na verdade, nós podemos juntar todas essas 4 situações em 2 regrinhas. Tá? Querem ver? Quando os dois números possuem sinais iguais, isso é, quando os dois são positivos ou os dois são negativos, nós vamos somar os módulos, tá? Pegar os números deles e somar. E eu vou deixar o mesmo sinal que ele tinha. Então, se os dois números eram positivos, o resultado vai continuar sendo positivo. Se os dois números são negativos, eles vão continuar sendo negativos. Então, essa é a primeira regrinha. Os dois têm sinais iguais, eu somo e deixo o mesmo sinal. Agora, quando os dois números têm sinais diferentes, não importa a ordem que eles aparecem, eu sempre vou fazer o mesmo processo. Eu vou subtrair os módulos, que são os números, e vai ficar sempre o sinal do maior número. Tá? Percebam, de qualquer jeito, sempre vai ficar o sinal do maior número. Porque se eles são iguais, o número maior é positivo, ele vai continuar positivo. Se eles são diferentes, o número maior é positivo, ele vai continuar positivo. Se o número maior é negativo, vai continuar negativo. Então, só lembrando que quando eu for armar a operação, o número maior sempre fica em cima, tá? E quando nós vamos colocar eles um sobre o outro, nós devemos colocar de maneira que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra, completando com zeros quando for necessário ali para fazer a operação, né? A gente completa com zeros à esquerda ali, à direita ali para poder fechar o número ali para ter o mesmo número de casas decimais nos dois números. É isso aí, pessoal.